Estamos de volta com a Escolha Escola, hoje falando sobre o uso de medicamentos antidepressivos por jovens e adolescentes, principalmente aqueles que estão no ensino médio. Preocupação para vocês, pais e mães de alunos que estão nos assistindo. Falamos no bloco anterior da preocupação que professores devem ter também com o comportamento desses alunos em sala de aula. E é nesse sentido que o professor Luiz Puntel, querido professor Luiz Puntel, manda mensagem para a gente dizendo: Chico e Pasquim, parabéns pelo tema da semana, doutora, parabéns pela entrevista. Tema importante para que nós, educadores, fiquemos atentos a possíveis desvios de comportamento dos alunos. A senhora entende que esse é um assunto que passa também pelo ambiente de sala de aula? Muito, Chico, muito. E muitas vezes o que eu percebo é que existe uma maior observação aí das pessoas que estão em contato com a criança ou adolescente na escola, porque é onde eles mais ficam. Então isso aparece com muito mais frequência, até porque na escola eles têm que despender um tamanho de energia que muitas vezes eles não têm. Como eu digo, às vezes o copo está um pouquinho mais vazio e ali despendendo um tanto de energia maior, porque você precisa de atenção, você precisa de concentração, você precisa de memória. Todas essas funções estão alteradas na depressão. Então ela aparece mais. A energia que você gasta com isso se esgota de uma forma muito mais rápida, né? Do que, por exemplo, em atividades prazerosas, em casa. Então, em casa os pais podem achar que a criança está só isolada, gosta de ficar no quarto. Sabe aquela situação? Todos eles gostam de ficar no quarto hoje em dia. Poucos frequentam ali o ambiente em casa. Sim. E aí isso pode ser confundido. Agora, na escola, a situação aparece muito mais. Agora, doutora, por exemplo, quando, claro, cada caso é um caso, mas quando uma criança, um adolescente, ele precisa utilizar uma medicação, como é que, claro, vai ter que saber ali exatamente qual é essa dosagem, porque ele pode também ter algum problema depois ali de aprendizado na escola ali, o que pode ajudar ou depois pode atrapalhar também? Sim, os efeitos colaterais precisam ser medidos, vamos dizer. Então isso sempre é uma preocupação. Normalmente o que acontece é que quando existe já um quadro depressivo, essas funções aí neuropsicológicas, né, essas funções aí, atenção, concentração, memória, elas já estão alteradas. Então normalmente o antidepressivo não vai alterar a aprendizagem. Só que em alguns casos isso pode acontecer, né? Diminuindo aí a capacidade de concentração, alguns esquecimentos, e isso é sempre avaliado. Aí o pai vai ter que acompanhar ali se acontecer alguma coisa e dizer para o médico, né? Sim, e às vezes isso é notado pelo próprio adolescente e também pela escola. Entendi. Doutora, eu gostaria que a senhora comentasse o que já foi citado no primeiro bloco, que um dos sintomas é a questão da autoestima dessa moçada aí. Tem um problema aí grave? Sim, eu percebo que existe um apelo muito grande social, das redes sociais, em relação à aparência, à beleza, à felicidade que está extremamente idealizada, difundida, né, a questão da felicidade, entre aspas, né? E então todo mundo aparece lindo, feliz nas redes sociais, né? A primeira coisa que eles fazem nas festas é tirar fotos, tirar selfies, felizes, mostrando as roupas, né? E normalmente essas crianças que já não estão muito bem, elas avaliam a realidade como alguma coisa um pouco, de uma forma distorcida. Então realmente estão muito felizes, só eu que estou triste. Todo mundo é feliz, só eu que sou triste, só eu que sou feio, né? Só eu que sou brega, só eu que sou fora de moda. E de que maneira essa angústia dessa moçada chega aí no seu consultório? O que esses meninos, essas meninas dizem a respeito disso? Eles dizem exatamente isso.
Eles dizem exatamente isso. Chega lá e fala, olha, eu me sinto inferior, mais feia pior, que a minha colega. Pior que os outros. Sempre com essa característica. Sempre, não posso dizer sempre, porque aí é generalizar, né? Mas normalmente falando sobre aparência. A aparência. Sobre aparência, sobre... E tem uma diferenciação dessa questão de meninos e meninas? É mais prevalente nas meninas? Mais prevalente nas meninas. Mais prevalente nas meninas. Mas os meninos, quando vêm, também... É uma distorção da própria imagem? Quando existe uma distorção da imagem corporal, né, uma distorção da imagem corporal, vamos dizer. Então, eu peso, tenho um peso normal, segundo os índices, né, objetivos, e acredito que estou muito gorda. Isso me vejo muito gorda, isso é uma distorção da imagem corporal. Agora, na depressão, existe, vamos dizer, uma distorção da visão da realidade. Então, eu sou mais feio, eu sou mais feia, eu sou incompetente. Isso é uma distorção da lente da realidade, e não propriamente da imagem corporal. E quando a senhora vê a necessidade desse jovem tomar a medicação, de que maneira isso afeta o comportamento? A senhora tem conseguido bons resultados com isso? Como é que funciona? Porque a gente tem que, de certa forma, tocar nesse assunto que imagino que muitos pais ainda têm preconceito em levar o filho a um psiquiatra. Sim. Normalmente os pais falam, mas eu sou contra medicamento. Eu tenho restrição. Então a gente começa a falar sobre medicamentos, você já vê o pai fazer, né? Você já vê a expressão assim dos pais ali, né? Numa situação bem pouco confortável. Mas o que a gente costuma ver é uma boa resposta. Claro que existem casos refratários ao tratamento, ou seja, resistentes, e isso pode começar na infância, na adolescência ou na idade adulta. Então, são casos mais graves que vão demandar vários tipos de tratamento e casos que não vão responder, mas a maior parte deles responde com tratamento. E na maior parte a senhora diria também que esse tratamento tem que ser associado com uma psicoterapia ou nem sempre é assim? Normalmente, casos leves de depressão podem ser tratados só com psicoterapia. E aí, o profissional psicólogo, trabalhando junto com a gente, pode ir avaliando se isso está piorando, se existe uma piora, né, do paciente, se existe se o paciente começa a falar de outras situações, até de situações que estavam talvez escondidas, ou situações aí de piora, e aí ele pode acionar o profissional psiquiatra, o médico. Quando chega ao consultório, normalmente essas situações já estão mais graves, e aí a gente sempre vai recomendar o segmento medicamentoso e o segmento em psicoterapia. Não é só o uso do medicamento. A questão do tratamento é muito mais ampla que isso. Então, o trabalho com a família é muito importante, porque muitas vezes a escola é muito importante, o trabalho na escola é muito importante. Então, muitas vezes a gente vai até a escola, o profissional psicólogo vai até a escola, ou nós vamos até a escola juntos, fazemos reuniões. E esse trabalho é muito interessante, é muito interessante essa integração, a escola, pais e profissionais. Doutora, a Jusceli Cassoni encaminhou uma pergunta aqui, que ela diz o seguinte, né? E a questão do alcoolismo pode ser uma fuga num quadro que for diagnosticado aí como depressão, aí no caso dos adolescentes já? Eu aproveitaria para acrescentar, Pasquim, doutora, no seu consultório surgem casos de alcoolismo? De alcoolismo nos adolescentes, muitas vezes ainda não deu tempo de se caracterizar uma dependência, mas uso nocivo, sem dúvida. Eles relatam situações de uso de álcool? Relatam. E a pergunta justamente é... Se o alcoolismo pode ser uma fuga. Sim,
existem comorbidades, né, relacionadas à depressão. Então, o abuso de substâncias, tanto álcool como substâncias aí, drogas ilícitas ou até lícitas, podem acontecer com muita frequência, cada vez mais, tanto em meninos, normalmente isso é mais frequente em meninos, mas atualmente em meninas tem acontecido também. Doutora, eu gostaria que no próximo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalinho, a senhora comentasse sobre outra situação também, que é a síndrome do pânico, né? E a relação com a depressão e outras questões assim. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho, estamos esperando a sua participação. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.